É hora de conhecermos a história de um homem marcado pela superação de limites e que se tornou um dos maiores físicos teóricos da atualidade. Stephen William Hawking nasceu em Oxford, na Inglaterra, em 8 de janeiro de 1942, exatamente na mesma data de comemoração dos 300 anos de morte de Galileu, o primeiro dos grandes cosmólogos. Desde cedo, Hawking se interessou por ciência, embora não tenha sido um aluno exemplar. Aos 17 anos, entrou para o University College, em Oxford, onde estudou e formou-se em física em 1962. Ainda em 62, ele descobriu que tinha uma doença. E, gente, ele tinha apenas 21 anos. O nome da doença é esclerose lateral amiotrófica, que nada mais é do que a perda dos neurônios motores, ou seja, das células nervosas que comandam os músculos, sem, no entanto, atingir as demais funções cerebrais. Ele tinha tudo para parar, mas mesmo doente, continuou estudando e concluiu seu doutorado em cosmologia pelo Trinity Hall, Cambridge, Inglaterra, no ano de 1966. Foi no início dos anos 70 que Hawking começou a estudar as características dos buracos negros. Até então, acreditava-se que os buracos negros engoliam todo tipo de matéria e iam crescendo cada vez mais sem que nada escapasse deles. Mas Hawking mostrou em 1974 que os buracos não apenas engolem matéria, mas também cospem radiação. Ou seja, eles não seriam tão negros assim. Hawking chegou à conclusão de que se eles perdem energia, então não cresceriam indefinidamente e poderiam até definhar e morrer. Essa radiação emitida pelos buracos negros, gente, ficou conhecida como radiação Hawking. Vamos saber um pouco mais sobre esses engolidores de matéria. Vem comigo. Quem vai nos clarear as ideias sobre os buracos negros é o físico João Steiner, aqui da USP. Explica pra gente, João, o que é radiação Hawking? A radiação Hawking é uma radiação hipotética que foi formulada pelo Stephen Hawking em 1974 numa teoria de que se existissem buracos negros microscópicos, eles teriam uma certa propriedade de irradiar um certo tipo de radiação. Quando você fala em hipótese, vamos primeiro esclarecer para o público, né? Que tipos de buracos negros existem e o que seria essa hipótese? Na nossa galáxia, assim como em outras galáxias, existem dois tipos de buracos negros. Os buracos negros estelares, aqueles que têm uma massa semelhante à do Sol, ou digamos 10 vezes a massa do Sol, e que se originaram da evolução de uma estrela. Existe um outro tipo de buraco negro que é o supermassivo, e só existe um em cada galáxia, e a nossa galáxia tem um de 4 milhões de vezes a massa do Sol. E é um buraco negro supermassivo relativamente pequeno, porque existem outros que são 1000 vezes mais massivos do que esse. E a nossa galáxia, então, tem um buraco negro supermassivo e cerca de 1 milhão de buracos negros estelares. João, a massa de um buraco negro massivo seria muito compacta? A massa tem que ser, pode ser, em princípio, uma massa muito grande ou uma massa menor, mas o objeto tem que ser extremamente compacto. O raio tem que ser muito pequeno. A teoria da relatividade geral de Einstein prevê que se um objeto for extremamente compacto, a gravidade fica tão grande que se torna infinita. E quando a gravidade é infinita, a luz não escapa mais do objeto. E é por isso que, para um espectador externo, ele vai chamar esse objeto de buraco negro. Quer dizer, até a luz é engolida por ele. Até a luz é engolida e a luz que ele poderia emitir da sua superfície não escapa da gravidade infinita dele. Essa é a propriedade fundamental que define um buraco negro. Agora explica pra gente, né? Parou uma dúvida. O que seria essa hipótese de Hawking? Essa hipótese é que se houvesse uma terceira classe de buracos negros microscópicos, isso é uma hipótese, então esses buracos negros poderiam irradiar radiação e até partículas. Poderiam irradiar. E se irradiassem, eles iriam evaporar, né? Isso significa que se esses buracos negros microscópicos existem de fato na natureza, eles devem ser extremamente raros. Mas a opinião vigente dos astrofísicos atualmente é que eles de fato não existem, que só existem dois tipos de buracos negros na natureza, que são os estelares e os supermassivos. Foi uma hipótese que ele não conseguiu provar, mas podemos dizer que foi um modelo teórico importante para a ciência?
O Stephen Hawking é um físico teórico e ele fez um modelo, um trabalho teórico muito bonito e correto, matematicamente correto, e possibilitou uma série de evoluções teóricas em cima disso, né? O fato de esses buracos negros microscópicos não terem sido detectados não tira o mérito do trabalho. Simplesmente nós acreditamos que essa categoria de buracos negros microscópicos não existe na natureza. Buracos negros engolem ou não engolem tudo? O buraco negro engole tudo, mas apenas tudo o que passa na sua imediata proximidade. E, portanto, das 100 bilhões de estrelas que existem na nossa galáxia, na nossa Via Láctea, apenas uma meia dúzia realmente corre risco de vida. Com o passar dos anos, quem passou a correr mais e mais perigo de vida foi Hawking, com o agravamento da esclerose lateral amiotrófica, uma doença mesmo implacável. Sem entregar os pontos, Hawking seguiu em frente na sua carreira e nos seus estudos. Depois de abandonar o cargo de pesquisador do Instituto de Astronomia de Cambridge, em 1973, ele ocupou o Departamento de Matemática Aplicada e Física Teórica da Universidade de Oxford. De 1979 em diante, ele assumiu o posto de professor de matemática, cátedra que já foi de Isaac Newton. Na década de 80, escreveu um artigo sobre as origens do universo e sobre como a mecânica quântica pode afetar o destino do cosmos. Só que em 1985, em uma viagem a Genebra, teve uma severa pneumonia. Os médicos aconselharam até a desligar a máquina que o mantinha vivo, mas a sua esposa na época não deixou. Ele foi removido para a Inglaterra, onde foi submetido a uma traqueotomia. Recuperou-se, apesar de ter perdido a voz. Imobilizado numa cadeira de rodas e se comunicando através de um sintetizador de voz, Hawking deu continuidade às suas pesquisas. Ele foi coautor de muitas publicações científicas e autor de outras muitas obras. Incrível, não é? Em 2005, o físico teve de deixar de usar o computador operado manualmente através dos seus poucos dedos que ainda mantinham o movimento. Com o avanço da doença, seus dedos perderam a habilidade de digitar e a comunicação pelo teclado tornou-se ineficiente. Mas ele não desistiu. Ele passou a usar um par de óculos que emite raios infravermelhos. Através da movimentação dos músculos da face, ele pode desviar a direção dos raios e assim controlar quais as letras aparecerão na tela do computador. Diz aí, mais do que incrível, não é? Não é à toa que esse homem persistente seja considerado um dos mais importantes físicos teóricos da atualidade. Aos 68 anos, Hawking combina a vida em família, casado pela segunda vez, pai de 3 filhos e avô de um neto, com a sua investigação em física teórica, o que obriga a cumprir um extenso programa de viagens e conferências. Gente, há mais coisas entre o céu e a terra do que supõe a nossa vã filosofia. O Globo Ciência de hoje encerra por aqui e até a próxima. Tchau!